Fala galera, sejam bem-vindos ao IT Jus. Está começando o 14º episódio da Lei 9.504, que trata das normas para as eleições. E hoje nós vamos do artigo 97 até o artigo 107, que é o final desta lei, desse episódio. Galera, antes de começarmos, vamos para a nossa formalidade de dar like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e compartilhar com seus melhores amigos. Vamos lá? Artigo 98. Os eleitores nomeados para compor as mesas receptoras ou juntas eleitorais e os requisitados para auxiliar seus trabalhos serão dispensados do serviço, mediante declaração expedida pela Justiça Eleitoral, sem prejuízo do salário, vencimento ou qualquer outra vantagem, pelo dobro dos dias de convocação. Artigo 99. As emissoras de rádio e televisão terão direito à compensação fiscal pela cedência do horário gratuito previsto nesta lei. Parágrafo 1º. O direito à compensação fiscal das emissoras de rádio e televisão estende-se à veiculação de propaganda gratuita de plebiscitos e referendos de que dispõe o artigo 8º da Lei 9.709, de 18 de novembro de 1998, mantido também, a esse efeito, o entendimento de que: inciso 1, vetado. Inciso 2. A compensação fiscal consiste na apuração do valor correspondente a 8/10 do resultado da multiplicação de 100% ou de 25% do tempo, respectivamente, das inserções e das transmissões em bloco, pelo preço do espaço comercializável comprovadamente vigente, assim considerando aquele divulgado pelas emissoras de rádio e televisão por intermédio de tabela pública de preços de veiculação de publicidade, atendidas as disposições regulamentares e as condições de que trata o parágrafo 2º-A. Inciso 3. O valor apurado na forma do inciso 2 poderá ser deduzido do lucro líquido para efeito de determinação do lucro real, na apuração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica, IRPJ, inclusive da base de cálculo dos recolhimentos mensais previstos na legislação fiscal. Artigo 2º da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, bem como da base de cálculo do lucro presumido. Parágrafo 2º, vetado. Parágrafo 2º-A. A aplicação das tabelas públicas de preços de veiculação de publicidade para fins de compensação fiscal deverá atender ao seguinte: inciso 1. Deverá ser apurada mensalmente a variação percentual entre a soma dos preços efetivamente praticados, assim considerados os valores devidos às emissoras de rádio e televisão pelas veiculações comerciais locais, e o correspondente a 8/10 da soma dos respectivos preços constantes da tabela pública de veiculação de publicidade. Inciso 2. A variação percentual apurada no inciso 1 deverá ser deduzida dos preços constantes da tabela pública que se refere ao inciso 2 do parágrafo 1º. Parágrafo 3º. No caso de microempresas e empresas de pequeno porte, optantes pelo regime especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições Simples Nacional, o valor integral da compensação fiscal apurado na forma do inciso 2 do parágrafo 1º será deduzido da base de cálculo de imposto e contribuições federais devidos pela emissora, seguindo os critérios definidos pelo Comitê Gestor do Simples Nacional, CGSN. Artigo 100. A contratação de pessoal para prestação de serviços nas campanhas eleitorais não gera vínculo empregatício com o candidato ou partido contratantes, aplicando-se à pessoa física contratada o disposto na linha H do inciso 5 do artigo 12 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. Parágrafo único. Não se aplica aos partidos políticos, para fins da contratação de que trata o caput, o disposto no parágrafo único do artigo 15 da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991. Artigo 100-A. A contratação direta ou terceirizada de pessoal para prestação de serviços referentes a atividades de militância e mobilização de rua nas campanhas eleitorais observará os seguintes limites impostos a cada candidato. Inciso 1. Em municípios com até 30 mil eleitores, não excederá 1% do eleitorado. Inciso 2. Nos demais municípios ou no Distrito Federal, corresponderá ao número máximo apurado no inciso 1
acrescido de uma contratação para cada 1.000 eleitores que exceder o número de 30.000. Parágrafo 1º. As contratações observarão ainda os seguintes limites nas candidaturas aos cargos. A. Inciso 1. Presidente da República e senador, em cada estado, o número estabelecido para o município com maior número de eleitores. Inciso 2. Governador de estado e do Distrito Federal, no estado, o dobro do limite estabelecido para o município com maior número de eleitores. E, no Distrito Federal, o dobro do número alcançado no inciso 2 do caput. Inciso 3. Deputado federal. Na circunscrição, 70% do limite estabelecido para o município com o maior número de eleitores. E, no Distrito Federal, esse mesmo percentual aplicado sobre o limite calculado na forma do inciso 2 do caput, considerado o eleitorado da maior região administrativa. Inciso 4. Deputado estadual ou distrital. Na circunscrição, 50% do limite estabelecido para deputados federais. Inciso 5. Prefeito. Nos limites previstos nos incisos 1 e 2 do caput. Inciso 6. Vereador. 50% dos limites previstos nos incisos 1 e 2 do caput, até o máximo de 80% do limite estabelecido para deputados estaduais. Parágrafo 2º. Nos cálculos previstos nos incisos 1 e 2 do caput e no parágrafo 1º, a fração será desprezada, C inferior a meio, E igualada a 1, C igual ou superior. Parágrafo 3º. A contratação de pessoal por candidatos a vice-presidente, vice-governador, suplente de senador e vice-prefeito é, para todos os efeitos, contabilizada como contratação pelo titular e a contratação por partidos fica vinculada aos limites impostos aos seus candidatos. Parágrafo 4º. Revogado. Parágrafo 5º. O descumprimento dos limites previstos nesta lei sujeitará o candidato às penas previstas no artigo 299 da Lei 4.737, de 15 de julho de 1965. Parágrafo 6º. São excluídos dos limites fixados por esta lei a militância não remunerada, pessoal contratado para apoio administrativo e operacional, fiscais e delegados credenciados para trabalhar nas eleições e os advogados dos candidatos ou dos partidos e coligações. Artigo 101. Vetado. Artigo 102. O parágrafo único do artigo 145 da Lei 4.737, de 15 de julho de 1965, Código Eleitoral, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso 9. Artigo 145, parágrafo único, inciso 9. Os policiais militares em serviço. Artigo 103. O artigo 119, caput, da Lei 9.096, de 19 de setembro de 1995, Lei dos Partidos, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 19. Na segunda semana dos meses de abril e outubro de cada ano, o partido, por seus órgãos de direção municipais, regionais ou nacional, deverá remeter aos juízes eleitorais, para arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação partidária para efeito de candidatura e cargos eletivos, a relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual constará a data de filiação, o número dos títulos eleitorais e das sessões em que estão inscritos. Artigo 104. O artigo 44 da Lei 9.096, de 19 de setembro de 1995, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo 3º. Artigo 44. Parágrafo 3º. Os recursos de que trata este artigo não estão sujeitos ao regime da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993. Artigo 105. Até o dia 5 de março do ano da eleição, o Tribunal Superior Eleitoral, atendendo ao caráter regulamentar, e sem restringir direitos ou estabelecer sanções distintas das previstas nesta lei, poderá expedir todas as instruções necessárias para sua fiel execução, ouvidos previamente, em audiência pública, os delegados ou representantes dos partidos políticos. Parágrafo 1º. O Tribunal Superior Eleitoral publicará o Código Orçamentário para o recolhimento das multas eleitorais ao fundo partidário, mediante documento de arrecadação correspondente. Parágrafo 2º. Havendo substituição da UFIR por outro índice oficial, o Tribunal Superior Eleitoral procederá à alteração dos valores estabelecidos nesta lei pelo novo índice. Parágrafo 3º.
Serão aplicáveis ao pleito eleitoral imediatamente seguinte apenas as resoluções publicadas até a data referida no caput. Artigo 105-A. Em matéria eleitoral, não são aplicáveis os procedimentos previstos na Lei 7.347, de 24 de julho de 1985. Artigo 106. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 107. Revogam-se os artigos 92, 246, 247, 250, 322, 328, 329, 333 e o parágrafo único do artigo 106 da Lei 4.737, de 15 de julho de 1965, Código Eleitoral. O parágrafo 4º do artigo 39 da Lei 9.096, de 19 de setembro de 1995. O parágrafo 2º do artigo 50 e o parágrafo 1º do artigo 64 da Lei 9.100, de 29 de setembro de 1995, e o parágrafo 2º do artigo 7º do Decreto-Lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1967. Galera, é isso aí. Meus parabéns se você chegou até aqui, porque batemos a meta e acabamos com a Lei 9.504. E foram 14 episódios no modo Pomodoro. E se você curtiu esse vídeo e chegou até aqui, compartilhe com seus amigos, deixe seu like, deixe aí embaixo seu comentário com críticas e sugestões. Galera, é isso aí. Até a próxima lei e tchau!